Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a ideia de equação. E lógico, é importante que você saiba o que é uma equação e saiba diferenciar, por exemplo, das outras coisas que não são equações. Porque muitas vezes a gente entra nessa coisa do automático e sai resolvendo tudo que a gente vê pela frente. Esse não é um estudo muito legal, certo? Aqui eu vou mostrar para você detalhadamente. É importante que você raciocine. Eu vou mostrar o conceito e toda vez que você encontrar uma expressão matemática, não significa que sempre será uma equação. Por exemplo, nós estudamos expressões algébricas e nós não estávamos falando de equação, certo? Para você que chega agora, seja muito bem-vindo. Peço para você deixar o like se você estiver gostando desse curso ou desse vídeo. Faça a tua inscrição no canal e vamos mostrar para o YouTube que nós estamos construindo um conteúdo altamente relevante. Esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Se você ainda pretende fazer esse curso ou se você vai fazer esse concurso do Censo 2022, então entra aqui na descrição do vídeo e faça a tua inscrição nesse curso totalmente gratuito, certo? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula sobre a ideia de equação. Muito bem, vamos iniciar aqui então a nossa aula. Olha só, nós estamos no módulo de função do primeiro grau. Então, para manter a coerência, nós vamos estudar aqui equações do primeiro grau. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Então, nossa primeira aulinha, eu quero só mostrar para vocês o que é uma equação, quais são os elementos de uma equação, o que eu tenho numa equação, se eu tenho o que eu tenho do lado direito, do lado esquerdo, enfim. Vamos falar sobre tudo isso. Primeira coisa, lógico, eu vou introduzir aqui 3 equações. Já vou dizer que são equações. Eu tenho 2x mais 4 é igual a 0. 5y menos 4 é igual a 6y mais 3. E eu tenho também 3a menos b menos c é igual a 0. O que nós temos aqui? Eu preciso que você olhe para as 3 e veja o que essas 3 expressões ou equações têm em comum. Porque eu estou chamando as 3 de equações. É lógico, eu quero que você veja de uma forma mais ampla. Não quero que você procure os números que aparecem em uma e em outra, ou a mesma letra que aparece de um lado e do outro. Eu preciso que você veja de uma forma genérica, uma visão mais ampla. Por que eu posso chamar isso aqui de uma equação e não de uma expressão algébrica? Elas são parecidas com expressões algébricas, não é verdade? Não foi por acaso que nós estudamos lá as expressões algébricas. Agora, quando eu pego uma expressão algébrica e incluo mais algumas coisinhas, aí nós temos as equações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que eu fiz que contém, lógico, 2 conceitos ou 2 informações básicas que caracteriza uma expressão matemática como equação. Muito bem, então equação possui igualdade. Dá uma olhada nessas 3 expressões matemáticas. Elas possuem igualdade? Sim, eu tenho um sinal de igualdade aqui, aqui e aqui. Muito bem, então nós estamos no caminho para ser uma equação. Agora, a segunda parte, possui valor desconhecido. O valor desconhecido, muitas vezes, nós chamamos de incógnita. Então, é um valor que eu ainda não conheço. Eu estou em busca desse valor, certo? Então, bora lá. Vamos pensar aqui. Na primeira equação, 2x mais 4 é igual a 0. Primeiro, tem igualdade. Agora, tem valor desconhecido? O valor desconhecido aqui para a gente são as letras. Veja que nos termos, nas expressões algébricas, ou nos termos algébricos, nós tínhamos letras também. Só que naquele caso, as letras não representavam valores desconhecidos, representavam variáveis. Por quê? Por que variáveis? Porque elas podem variar. Eu falei sobre isso nas aulas. Então, nós atribuíamos valores
para x, para y, lá nas expressões algébricas. Quando nós calculamos, por exemplo, o valor numérico de uma expressão algébrica. Você pegava um valor, atribuía na letra e descobria o valor numérico, não é verdade? Então, a partir do momento que você pega e substitui vários valores nas letras, então você tem variáveis. Por quê? Porque ela pode variar. Nesse caso, não. Quando você tem uma equação, aquele x que aparece ali na primeira, ou o y na segunda, ou o a, o b e o c na terceira, não é variável. Eles não podem variar e nós vamos descobrir o motivo pelo qual eles não podem variar. Então, nós chamamos de valor desconhecido ou incógnita. Basta você pensar nesses dois, valor desconhecido e incógnita. Agora, na letra B, nós também temos igualdade e nós temos um valor desconhecido que é o y. Na primeira, o valor desconhecido é o x. Na segunda, é o y. Eu tenho que descobrir o valor de y? Tenho. É uma equação. Nós temos que descobrir. Lógico que corretamente. Na letra C, ou na terceira opção, nós temos também uma equação. Só que nesse caso nós temos uma, duas, três incógnitas, três valores desconhecidos, certo? Você deve estar se perguntando, mas professor, nós vamos usar o quê? Vamos usar as equações que contêm x, que contêm y, que contêm a, b, c. A letra aqui não faz diferença. O que vai fazer diferença aqui para nós nesse momento é que nós vamos trabalhar inicialmente com equações que têm uma incógnita. Depois nós vamos ver equações que têm duas incógnitas. A de 3 nós não vamos olhar. Mas a que tem uma, você tem que aprender a resolver muito, mas muito bem. Certo? Então, vamos lá. Equação possui igualdade, beleza? E possui valor desconhecido. Agora, é importante você saber, e eu vou mostrar para você, situações onde parece equação, mas não é. Então, é importante eu mostrar para vocês aqui, e eu mostrei 3 situações onde nós temos equações. E eu passei o conceito. Possui igualdade, possui valor desconhecido. Mas é importante alertá-los também das situações que não representam equação. Como esse conceito talvez não esteja muito forte em você, e é normal, eu vou mostrar algumas situações que talvez você olhe e fale assim, caramba, isso é uma equação, mas na verdade não é equação, certo? Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês aqui 3 exemplos, onde nós temos algumas coisinhas que, entre aspas, sugere uma equação, mas não representam uma equação. Dá uma olhada nisso aqui. 3 mais 6 é igual a 10 menos 1. Você pode olhar e pensa assim, caramba, tem igualdade. Não tem igualdade? Tá lá, ó, igualdade. Então é uma equação. Para ser equação, tem que ter igualdade e, simultaneamente, tem que ter um valor desconhecido. Tem que ter uma incógnita. Tem que ter uma letra ali. Então, veja que na primeira, nós não temos uma letra, um valor desconhecido, ou uma incógnita. Então, nesse caso aqui, nós não temos uma equação, certo? Eu vou colocar V, não. Vou colocar X, vou colocar um F. Quer dizer que é falso, tá? Se eu colocar X, talvez você entenda que seja uma incógnita, mas não é. Botei F aqui, que não é uma equação. A segunda, dá uma olhada na segunda. X menos 5 é maior que 2. Espera aí. Ele tem valor desconhecido, que é o x. Então, é uma equação. Na verdade, não. Porque, mais uma vez, para ser equação, você tem que ter valor desconhecido e tem que ter uma igualdade. Equação trabalha com igualdade, não com desigualdade. Esse sinal aqui, ó, maior que, é uma desigualdade. Então, nós não temos também aqui uma equação. Por quê? Porque nós não temos uma igualdade. Então, perceba, as duas informações, elas têm que andar juntas. Tem que ter um valor desconhecido, e nesse caso nós temos, mas nós não temos uma igualdade. Nós temos uma desigualdade. Então, isso aqui também não representa uma equação. Fique atento. E a terceira? A terceira não tem valor desconhecido, ou seja, não tem nenhuma letra,
e também não tem igualdade. Então, essa aqui não é equação mesmo, não é verdade? Não tem igualdade, não tem valor desconhecido, então não pode ser uma equação nunca, certo? Então, mais uma vez, eu mostrei para vocês aqui em cima situações onde nós temos equações do primeiro grau, por exemplo, tá? Equações do primeiro grau, 3. E aqui embaixo eu reforcei a ideia de equação também. Só que eu mostrei para você situações onde nós não temos equação, certo? Muito bem. Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que nós temos aqui na frente? Vamos lá. Muito bem, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Dá uma olhada, vamos lembrar que sempre é importante que você esteja com a sua mente sempre em movimento. O que significa isso? Eu quero que você olhe para as coisas e faça um senso crítico. Que você tenha um senso crítico sobre o que está sendo colocado, sobre o que você está vendo. Quando eu olhei para essa equação, a primeira coisa que eu pensei, já que a gente está falando de equação, eu pensei que é uma equação? Sim, mas por que é uma equação? Eu quero que você também pense aí com você mesmo. Por que isso é uma equação? Já que você está estudando a ideia de equação. Primeiro, é uma equação porque tem um valor desconhecido, que é o x. Outra coisa, possui uma igualdade. Então, possui igualdade e valor desconhecido, que é incógnita, então nós temos uma equação. Outra coisa que é muito importante, dá uma olhada na tua incógnita, que é o x. Qual é o expoente do x? Mas peraí, professor, você está falando de expoente? Sim, eu estou falando de expoente. Veja que o x, ele não, a princípio, né, entre aspas, não tem um expoente. Mas, para o bom entendedor, sabe que aqui o expoente do x é 1. E o expoente desse x aqui é 1. Quando não aparece, você sabe que é 1. Assim como o expoente desse 7 é 1 também. Lógico, eu não vou colocar expoente em todos os números. Isso não faz sentido. Vou botar expoente naqueles que precisam. Os que não precisam, eu já sei que é 1. E o nosso x, ele tem expoente 1, certo? O que eu quero falar com isso? Se o nosso x tem expoente 1 e o maior expoente do x é 1, ou seja, eu tenho o x aqui e o expoente é 1, e eu tenho o x aqui e expoente 1, beleza? O maior é 1, então nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Ah, professor, e se fosse 2, o que teria? Vamos lá. Eu vou escrever aqui, vou colocar um exemplo aqui para você. 2x² mais 3x menos 4 é igual a 0. É equação? Sim. Tem uma igualdade? Sim. Tem valor desconhecido? Também. Então é equação? Sim. Só que aqui nós temos uma equação do segundo grau. Aqui embaixo nós temos uma equação do primeiro grau. Por quê? O maior expoente do x é 1. Então, equação do primeiro grau. Ah, o maior expoente do x aqui é 2. O maior é 2. Então, nós temos uma equação do segundo grau. Mas, e aí, professor? A gente vai estudar o quê? Nós vamos estudar aqui equações do primeiro grau. Até porque, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para o título. Olha o que nós temos aqui, ó. O nosso módulo é sobre função do primeiro grau. Então, eu só vou falar de equações e de funções do primeiro grau. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Voltando aqui para a minha informação. Então, eu tenho uma equação porque eu tenho igualdade e tenho valor desconhecido. É uma equação do primeiro grau porque o maior expoente do x é 1. Não é verdade? Muito bem. Então, vamos lá. O que eu quero falar aqui com vocês? Dá uma olhada, olha só. Eu vou marcar essa primeira parte aqui. E também vou marcar essa segunda parte aqui. Certo? Muito bem. Então, veja que eu marquei duas coisas. Eu tenho uma igualdade no meio. E eu tenho uma coisa que fica do lado esquerdo e uma coisa que fica do lado direito. Essas coisas, isoladamente, nós podemos dizer que são expressões algébricas, certo? Muito bem. Só que dentro do contexto representa uma equação. Muito bem. Então, o que eu quero dizer?
eu tenho o lado esquerdo e eu tenho o lado direito. O que significa isso e onde que eu quero chegar? É muito importante que você saiba que existem essas duas situações e nós vamos transitar por os dois lados dessa igualdade. Esse lado aqui nós vamos chamar de quê? De primeiro membro e depois nós vamos chamar o outro de segundo membro, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro membro. E aqui nós temos o segundo membro. Então, às vezes, você vai me pegar e também nas atividades, você vai verificar que existem essas palavras. Primeiro membro e segundo membro. O primeiro membro fica do lado esquerdo da tua equação. E o segundo membro fica do lado direito. Certo? Então, fulano de tal ou 2x está no primeiro membro. Eu tenho que passar o 2x para o segundo membro. Você vai lá e leva ele para o segundo membro. Eu vou ensinar vocês isso aí tudo bem? Então, a princípio, eu preciso que vocês entendam que existe uma igualdade, existe alguma coisa que está do lado esquerdo da igualdade, que nós chamamos de primeiro membro. Existe uma expressão algébrica que fica do lado direito da igualdade, que nós chamamos de segundo membro, certo? Então, tudo isso faz parte da ideia de equação. Agora, você vai ter uma atividade para você fazer lá na plataforma e na próxima aula eu venho fazer a correção. Um abraço e até a próxima aula.